Olá, eu me chamo Maria Rainha da Paz, tenho 39 anos, sou do estado do Espírito Santo, Brasil, da província de Nossa Senhora Aparecida. Bem, entrei no convento com 31 anos, em 2013. É um pouco difícil contar a história de vocação, mas eu vou tentar resumir porque é toda uma vida, né, de inspirações de Deus. A palavra que resume a história de vocação é misericórdia. Né? A misericórdia de Deus, quando atua na vida da pessoa, na verdade Deus não deu tempo de pensar em vocação, porque quando eu pensava, eu recusava. Durante minha vida, algumas vezes Deus foi me mostrando que Ele queria que eu seguisse a vocação religiosa, mas como eu não entendia e também não sabia como funcionava, todas as vezes que Ele me mostrava eu dizia, não, o Senhor me pede qualquer coisa, menos isso, tudo, o Senhor me pede tudo, menos isso. Bom, e sempre quando eu ia negando, e Deus ia, cada coisa tem seu tempo, né? Vai respeitando a nossa liberdade também. Foi passando o tempo e eu me formei em uma cidade universitária, em Minas Gerais, formei em nutrição. Depois que eu formei, eu segui meu trabalho, mas nunca me senti realizada. Quando eu estava, até mesmo durante a faculdade, eu via que não era isso exatamente que eu queria fazer para o resto da minha vida. Não pensava em Deus especificamente, que eu queria obedecer à vontade de Deus, mas eu pensava que isso não me realizava e que não era isso. Né? Mas como eu não sabia o que era, então segui, porque mais certo, né, era o que eu tinha de certo. Bom, foi passando o tempo e a gente vai se questionando, né, e as dúvidas vão aparecendo, até que chega um momento que é quase insuportável. Bom, eu estava aí trabalhando na área e eu me lembro que uma fase eu me perguntava todos os dias, ia para o trabalho caminhando, para pegar o ônibus eu caminhava 15 minutos. E todos os dias aí nesse caminho de 15 minutos eu perguntava para Deus o que Ele queria que eu fizesse na minha vida. Mas eu falava assim, mas o Senhor tem que me falar que o Senhor quer que eu faça para sempre. Até que passou um tempo e uma amiga minha me falou assim, a gente caminhava todos os dias no calçadão e um dia ela me contou, falou assim, eu acho que você devia fazer, ela falou, retiro do silêncio. Eu falei, silêncio? Essa frase brilhou como luz no fim do túnel. E eu falei assim, como é que é? Ela falou assim, são os exercícios de Santo Inácio, eu acho que você tinha que fazer. Ela conhecia um que tinha no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem um. Passou um pouco de tempo eu descobri que as irmãs que eram da minha paróquia, existiam as irmãs servidoras da minha paróquia, eu nunca tinha falado com elas, tampouco gostava de irmãs, quando via uma irmã, uma freira, ia atravessar a rua, enfim, não gostava de freira. E descobri que elas estavam organizando um retiro de exercícios espirituais. E aí deu meu nome, não conhecia ninguém, não sabia quem ia pregar, não sabia onde era, eu só queria ficar em silêncio. E antes de ir para os exercícios, eu lembro que eu fiz um acordo com Deus, assim, eu fiz um acordo, né, não sei se Ele fez comigo, que eu ia para esse retiro e que eu ia ficar em silêncio, mas que Ele ia me falar o que eu tinha que fazer pro resto da minha vida. E me veio muito claro, assim, não tinha mas muito claro que era isso que Deus queria, que essa era a resposta que eu tanto pedi para Deus durante um ano, insistentemente, que eu fosse religiosa. E aí eu comecei a chorar, claro, né? Chorava, não sabia se eu batia no padre, se eu só saía correndo, porque era tanta emoção junta. Mas ali Deus me deu uma graça muito grande de uma certeza do que eu não conhecia, porque é muito engraçado você ter certeza de uma coisa que você não conhece, né? E também de força para poder deixar tudo que eu tinha, que não era nada, né? Às vezes você pensa assim, tinha muita coisa, tinha nada. Tinha um emprego com salário mínimo, vivia com minha mãe e, enfim, a gente cria uma ideia de muita coisa e na hora que a gente vai deixar por Deus, acaba sendo nada. Bom, voltei para casa e aí aquela coragem de falar para minha mãe que eu ia entrar no convento com 31 anos, com uma vida já feita, ela não aceitou, que recusou e me pediu, porque eu já era uma mulher e já tinha independência, mas não é que super me apoiou também na minha decisão.
E aí entrei no convento, feliz da vida, super contente. Passou o tempo e Deus vai te falando outras coisas, né? E aí ele me pediu um pouquinho mais, um pouquinho mais. Me pediu para ser sua esposa de uma forma mais íntima. E me pediu para ser contemplativa. E é claro que eu, como muito dócil, não aceitei de primeira. E bom, Deus vai novamente respeitou o meu tempo, até que chegou um momento que eu tive que falar para minha superiora que era isso que Deus me pedia e que aqui eu cumpro plenamente o mandato missionário, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas, né? E aqui eu sou completamente, cumpro completamente o meu carisma, né? Prolongar a encarnação do Verbo a todo homem, a todo o homem e a todas as manifestações do homem. E hoje, minha mãe tem como todas as irmãs como suas filhas, participa da terceira ordem, às vezes é muito mais religiosa do que eu, que estou no mosteiro. Eu sou a irmã Maria Vítima Caritate, sou brasileira de Minas Gerais. Nasci em uma família católica, meus pais tiveram 3 filhos. A primeira faleceu no parto e depois veio eu e meu irmão. Meu irmão hoje é sacerdote do Verbo encarnado, com a graça de Deus. Vivíamos juntos com a minha avó materna, a qual nos criou desde pequenininhos para que minha mãe fosse ao trabalho, voltasse a casa à noite. E assim crescemos na fé católica, íamos à missa aos domingos. Como muitos adolescentes, eu me desviei da igreja por um tempo, por quase 2 anos. Não ia à missa e não rezava. E aos 16 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus. E aí comecei a buscar de forma muito séria a santidade, né? A ir à missa todos os dias, a buscar confissão. Comecei um namoro santo, um namoro em Deus, aprendi o que era isso. E foi um tempo de muita graça. Só que logo depois, meses depois, o meu pai, que vivia muitos anos no alcoolismo, ele tirou a própria vida. Isso para nós foi muito forte. Minha família sofreu muito, a família da parte do meu pai, ninguém esperava isso. Era um homem muito alegre, muito divertido e tinha fé. Mas no momento de desespero, naquela semana depois da morte do meu pai, eu fui no lugar onde ele se matou e ali eu tinha uma mistura de sentimentos, de raiva do demônio, raiva do que ele tinha feito e tinha um medo muito grande de onde podia estar meu pai. Onde poderia estar a alma do meu pai. E ali eu fiz uma oração muito séria. Falei com Deus que o que Ele quisesse, Ele poderia me pedir. Que eu faria para salvar a alma do meu pai. Era o que mais me preocupava. Onde poderia se encontrar aquele homem que eu tanto amava. E mal sabia eu o que Deus ia me pedir. Não tinha ideia. Com o tempo, começaram a chegar para mim livros da vida de santos. Santa Teresinha, li a vida de Santa Teresinha e queria ser como Santa Teresinha, a alma. Li São Francisco de Assis e queria ser pobre como São Francisco de Assis, mas casada. E aí o tempo passou, isso passaram mais ou menos 3 anos, e quando já estava por casar-me, ou seja, estava tudo certo, já tínhamos casa, tínhamos tudo, eu tinha o meu emprego, tinha uma vida muito boa e estava muito perfeito, estava tudo muito encaminhado. Então é quando Deus, assim, de uma forma muito clara, Ele mostra o que Ele queria para mim. Que Ele me pediu a vida religiosa e eu era livre para dizer sim ou não. Mas eu não podia dizer não para aquele que eu mais amava, que era Deus. Eu não podia viver essa dualidade de vida. Ia ser muito incoerente comigo e com Deus mesmo. Até que, por graça divina, só por graça, eu consegui romper com o noivado, com o namoro e poder buscar um lugar onde eu me encontrasse na igreja, um convento, a congregação, onde Deus me queria. Era um desafio agora encontrar isso. Entrei em uma comunidade de vida, que é muito comum no Brasil. Vivi aí 4 anos, em Minas Gerais. E logo depois voltei para a casa da minha mãe, por diversas circunstâncias. E nesse tempo foi quando uma amiga me apresenta a página da congregação do Verbo Encarnado. A servidora do Senhor, da Virgem de Matará. Eu lembro que comecei a ler a formação que as irmãs tinham, a espiritualidade. Eu pensei, isso é raro, será que essas irmãs vivem tudo isso? Está muito bom para ser verdade. E aí consegui ligar no convento, falei com a madre, combinamos uma data e aí fui para conhecer o convento.
Realmente, o que mais me chamou a atenção quando eu lia na página das servidoras, dentre tudo, que era muito bonito, muito interessante, era que elas faziam o 4º voto de escravidão mariana. E era o que eu prezava muito nesse tempo, né? Porque de lei eu já tinha feito a escravidão mariana de São Luís e pensava como será viver essa escravidão em voto, elevada a voto, ou seja, a grandeza que é isso. Então, fui, conheci a congregação, passei 15 dias aí, em menos de uma semana já sabia que era o meu lugar, já tinha certeza, a liturgia era muito bem vivida, nunca tinha visto missa assim, celebrada assim. A vida comunitária das irmãs era uma alegria muito sobrenatural e me chamava a atenção, me atraía isso. Depois, a formação intelectual, a formação espiritual era muito séria e era tudo que eu queria, e um pouco mais ainda. Então, não tinha sombra de dúvidas o que Deus queria, que era esse o meu lugar. E depois dos anos de formação, eu vivi alguns anos na missão, né? Sempre em colégio e por uma graça também tive a experiência de missionar em paróquia, né? Foi a paróquia em Osasco, depois os colégios, a gente viveu em Suzano e no Guacuri, onde a gente fundou o primeiro colégio nosso no Brasil. Uma das graças de viver a missão é experimentar a maternidade espiritual, né? É uma graça muito grande onde Deus faz a alma da consagrada realizar de forma plena, né? No matrimônio esponsal, ou seja, como esposa e como mãe das almas. Uma graça imensa. Pensei que estava tudo bem, até que Deus, durante esse tempo, Ele se manifesta e começa a pedir mais. E eu pensava, o que mais Deus me pede? O que me falta? O que me falta? E algo faltava e eu buscava o quê? Até que fica claro que Deus me pediu a vida contemplativa. E por graça divina, só por graça divina, cumpre agora 1 ano e meio que eu estou na experiência da vida contemplativa. Olhando para trás, eu vejo que uma das graças grandes para perseverar na vocação, perseverar na vontade de Deus, é a formação em uma boa família, uma família de fé, uma família que busca os sacramentos, e isso com a graça de Deus eu tive. Depois, as santas amizades, que é um presente de Deus. Entre 1000 escolhe um, e Deus vai colocando à disposição os bons amigos, as boas amizades. E depois um amor e uma espiritualidade muito grande ao Sagrado Coração, que foi o que na minha juventude foi uma graça que nós vivemos. Eu com os meus amigos, na nossa paróquia, na nossa cidade, que dei uma devoção muito grande ao Sagrado. E isso nos fez entender que é dentro do coração de Cristo que nós encontramos a vontade dele. E é na vontade dele que a gente pode ser plenamente feliz nessa vida. Assim que pedimos a graça de cumprirmos em tudo a vontade dele, porque não nascemos por outra coisa, a não ser para ser os santos que ele quer.